Abacuque 1, de 1 a 11, diz o seguinte a palavra do Senhor. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e devanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vos não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra que nos abençoa, a palavra que foi o instrumento que o Senhor mesmo usou, não apenas para Te revelar, ó Pai, para nos dar conhecimento de Ti, para nos convencer da nossa injustiça, do nosso pecado, para nos chamar ao arrependimento, ó Pai, onde nossas almas puderam ser convencidas pelo Santo Espírito, ó Pai, da necessidade que temos de Ti. E, ó Deus, neste momento, mais uma vez diante dela, nós queremos Te clamar, ó Deus, pela Tua bênção, pela Tua direção, de maneira que Tua graça, ó Deus, esteja presente e nos fazendo colher da Tua palavra ainda mais proveito do que o que tivemos com a leitura dela. Possamos, ó Deus, sair daqui abençoados por ouvir a explicação desse texto, por dele podemos colher aplicações que serão importantes para a nossa vida prática, para sairmos daqui, ó Deus, e podemos viver uma vida de maior obediência ao Senhor, amando-Te mais, ó Deus, demonstrando isso através da obediência aos Teus mandamentos, a uma vida onde nós procuramos, nos esforçamos por todos os meios que o Senhor nos fornece, que o Senhor mesmo supre, viver uma vida mais agradável a Ti. Seja pela Tua palavra, por orações, pelo louvor, pela adoração diária, pelo culto que na vida fazemos a Ti, Deus. Que o Teu Santo Espírito nos conduza em todas estas coisas e que a mensagem de hoje possa ser proveitosa para estarmos mais na Tua presença no tempo que estivermos, ao sair daqui, até retornarmos para novamente como Teu povo Te adorar. Orienta-nos quanto a falar e faz dos nossos ouvidos e corações sinceros ao ouvir, de maneira que possamos acolher Tua palavra, mas não de qualquer modo, mas de maneira viva, edificante e proveitosa. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amados, nós começamos hoje uma nova série, uma série expositiva verso por verso no livro do profeta Abacuque, uma série onde nós vamos trabalhar sobre viver pela fé no mundo ou em tempos de confusão, numa época em que as circunstâncias por muitas vezes têm desafiado a nossa fé, a nossa vida de confiança no Senhor, de espera no nosso Deus. Uma série que é importante,
Uma certa ocasião, começando a pregar neste livro, o pastor James Montgomery Boyce relatou que numa conversa que teve com uma de suas ovelhas, com um rapaz de sua igreja, ele disse que o rapaz ficou todo impressionado com o livro e disse que ele nunca tinha ouvido nenhuma única mensagem de Abacuque. Quanto mais uma série expositiva, uma série sequencial neste livro do profeta Abacuque. Portanto, nesta ocasião, o Boyce entendeu e disse ao rapaz que era muito importante que ele pudesse ter contato com mensagens como a que nós teremos aqui. São mensagens que dizem respeito à nossa vida, que dizem respeito a coisas que experimentamos, que vivenciamos. Portanto, nós cremos que ao expor este livro, nós iremos experimentar, provar coisas que muitas vezes não ouvimos ainda. Nós estaremos diante de temas que certamente irão nos desafiar por conta de serem temas muito próprios ao que nós temos vivido. Eu acredito que o contexto que nós temos aqui, a visão não apenas dos fatos, mas de Deus que se tem aqui nesse livro, seja muito próxima, que seja muito adequada àquilo que nós vivemos hoje em dia. O nosso país, a nossa sociedade, e não apenas ela, por que não dizer a humanidade, o mundo no tempo em que nós vivemos, tem apresentado coisas, tem apresentado situações, contexto, circunstâncias que de fato têm nos desafiado grandemente em relação à nossa fé. São muitas as coisas que nos angustiam em termos de injustiça. São muitos os clamores que se tem no mundo hoje por conta da crescente corrupção humana, da crescente demonstração de depravação do ser humano. Aqui no nosso país isso tem aflorado aos nossos olhos nos últimos dias por conta da campanha eleitoral. Talvez, possivelmente, o tema mais agudo das eleições atuais seja o tema da corrupção, mas não apenas o tema da corrupção do ponto de vista dos desvios dos recursos públicos, do ponto de vista do roubo do patrimônio coletivo de muitos contribuintes, de muitos cidadãos brasileiros que contribuem para as diversas frentes do governo. Mas a própria corrupção moral, social, cultural tem sido grandemente evidente aos nossos olhos. Nós vemos violência crescente, nós vemos imoralidade crescente. Hoje não há mais pudor, isso cada vez mais, da parte de pessoas, de se falar, de se defender coisas que era inimaginável há pouco tempo atrás. Quem é que conseguia imaginar alguém defendendo a pedofilia em público, em microfones, diante da imprensa, como nós temos visto nos nossos dias? Isso tem causado em muitos de nós um sentimento muito próximo, muito semelhante ao sentimento do profeta ao escrever este livro. Aqui existem coisas na mensagem do profeta que de fato são muito próximas a anseios, a angústias, questionamentos, sentimentos que tomam os nossos próprios corações e a nossa própria mente. Mas há uma coisa importante sobre a mensagem desse livro também, que certamente nos motiva a estarmos diante dele nos próximos domingos. O fato de que há uma mensagem muito clara que é possível de ser encontrada nesse livro. A mensagem de que a firme alegria que todos nós desejamos pode ser encontrada, apesar das circunstâncias. O fato importante a respeito da mensagem de Abacuque não é tanto sobre a imediata resolução desses graves problemas que nos angustiam, mas o fato de que, no final das contas, Abacuque descobre neste livro que a alegria, que aquilo que anima os nossos corações em louvor a Deus, acontece mesmo apesar das circunstâncias. Nós seremos capazes de demonstrar a Deus a nossa alegria, o nosso contentamento e a nossa confiança nele, mesmo em meio às piores circunstâncias. É isso que Abacuque expressa no capítulo 3, verso 19, quando ele diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça,
e me faz andar altaneiramente. Ele entendeu que nesta grande mensagem que é descortinada aqui pela revelação que Deus faz através dele, de que a verdadeira alegria é encontrável em Deus, apesar de todas as circunstâncias. Aqui nós encontramos o profeta afirmando, no final das contas, que Deus é o seu único conforto na vida e na morte, em um mundo mau, aparentemente sem controle. Somente em Deus é possível se refugiar e encontrar a verdadeira alegria, o verdadeiro conforto. Portanto, nas mensagens que se seguirão, nós vamos ouvir falar muito sobre temas importantes, sobre assuntos que desafiam a nossa vida diária em relação à fé. Mas no final das contas, todas essas coisas, todos esses temas e esses assuntos irão apontar para o encontro dos nossos corações com o conforto em Deus, com a alegria verdadeira que somente é possível em Deus, apesar das circunstâncias. O próprio texto irá encontrar-se com algo muito focado no Senhor Jesus Cristo, na medida em que Jesus oferece o verdadeiro conforto e descanso para aqueles que vêm a Ele. É isso que nós encontramos em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, quando ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós iremos perceber nestas mensagens o quanto o foco central de tudo quanto este livro nos revela é o próprio Senhor Jesus, é o conforto que encontramos nele, na vida e na morte. Em meio a qualquer circunstância, onde há verdadeira alegria e verdadeiro gozo, e sempre uma expressão de louvor ao nosso Deus. Nós vamos começar pelo capítulo 1, e aqui no capítulo 1, o profeta, ele expõe algo muito importante, dentre outros temas que ele irá expor aqui, como o sofrimento e o mundo caído, a soberania de Deus na história humana, a fé na fidelidade de Deus, a justiça e a ira de Deus, o mal da idolatria e a fonte do verdadeiro júbilo e da verdadeira felicidade. Ele, dentre estes temas, ele começa no capítulo 1 falando sobre o questionamento de Deus, algo que muitas vezes, em meio à vida que vivemos, à vida que levamos, nós não entendemos, ou nós achamos que não é possível praticar, e nós, por conta disso, perdemos uma coisa que tem sido gloriosa na leitura de muitos salmos, que é a chamada teologia do lamento, que é a possibilidade de um coração angustiado comparecer diante de Deus, levando a Deus, a quem de direito, os nossos questionamentos. Um dos graves problemas que nós enfrentamos hoje é aquilo que consta da pastoral do nosso boletim hoje: a idolatria do Estado, a idolatria dos meios humanos, dos recursos humanos, a idolatria onde nós colocamos a nossa confiança, onde nós colocamos os nossos questionamentos, as nossas dúvidas na sabedoria do mundo, nas coisas do mundo, antes de obedecer a palavra de Deus e levar a Deus os nossos questionamentos. Aqui, Abacuque, mesmo de maneira errada, mesmo falhando em fazer isso, ele vai diretamente a Deus, e não às instituições humanas, e não aos homens e sua sabedoria falível, para apresentar as suas dúvidas, angústias e questionamentos. Neste ponto nós vamos perceber, na mensagem de hoje, sobre a necessidade de se colocar diante de Deus aquilo que é dúvida em nossos corações. E certamente a dúvida do profeta aqui, e muitas vezes a nossa própria dúvida, é resumida em uma única pergunta: quanto tempo? É muito tempo? Quanto tempo, Senhor, eu tenho que esperar? Quanto tempo para ver justiça diante de tanta injustiça?
Quanto tempo para ver justiça diante de tanta violência? Quanto tempo para ver justiça diante de tanta corrupção, de tanta maldade, de tanta prevaricação, profanação da verdade de Deus? Quanto tempo, Senhor? O profeta nos ensina, começa nos ensinando aqui neste livro algo que é fundamental àquele que quer viver pela fé em tempos confusos como os nossos, questionando Deus, levando nossa dúvida ou nossas dúvidas diante de Deus, aquele que detém a verdade, aquele que detém a solução, aquele que detém a justiça para qualquer expressão de injustiça, somente a Ele. E não o contrário, como nós temos feito, seja por expressões da esquerda política ou da direita política, seja por qualquer tipo de expressão humana contemporânea que nós temos visto, são idólatras do Estado, idólatras de universidades, idólatras de sabedoria humana, idólatras dos oráculos humanos, daqueles falsos oráculos que se propõem a responder os graves problemas da humanidade no coração. Mas aqui Abacuque coloca-se diante de Deus, colocando suas dúvidas e seus questionamentos, errando, mas ouvindo a resposta de Deus, de maneira que aprendemos pelas duas coisas. Aprendemos tanto pelo que Abacuque faz de errado, como aprendemos pela resposta poderosa, sábia e perfeita que Deus dá ao profeta. Portanto, esse é o nosso primeiro tema nesta série. E é preciso destacar, em primeiro lugar, que a atuação do profeta é caracterizada pelo seu amor à sua nação. Abacuque amava o seu povo, e ele sabia que estava se movendo cada vez mais para perto da destruição, de um precipício de destruição. Eu acredito que esse seja um ponto de contato nosso com o profeta Abacuque. Todos nós amamos a nossa nação, nós amamos o nosso país. Quantos aqui teriam coragem de dizer que desprezam o Brasil, que não amam o país onde Deus quis que nós vivêssemos, nascêssemos, nos identificássemos culturalmente e aqui constituíssemos nossas famílias, os nossos lares? Nós amamos a nossa nação e certamente há uma profunda tristeza nos nossos corações por ver que o nosso país, o nosso povo, vira as costas para Deus, vive amando a injustiça, a mentira, e tem destruído-se a cada dia que passa, assumindo valores contrários a Deus, contrários à sua palavra. Este era o sentimento do profeta. Ele via o povo continuamente quebrando as leis de Deus, assim como nós vemos continuamente, não apenas o povo brasileiro, mas o povo que se diz de Deus no Brasil, quebrando as leis de Deus. Portanto, duas perguntas irromperam nos lábios do profeta Abacuque aqui. A primeira, quanto tempo? E a segunda, por quê, Senhor? Havia no coração do profeta e diante do seu amor por sua nação, uma angústia profunda, dúvidas que lhe pesavam o coração e que lhe pesavam a mente. Mas ele buscou na presença do Senhor a maneira de lidar com estas dúvidas, de lidar com estas angústias. A grande pergunta que eu gostaria de fazer a vocês é: vocês amam o seu país? Vocês amam o Brasil? Vocês estão se colocando diante de Deus para questionar Deus a respeito das coisas que têm acontecido em nosso país? Quanto a isso, meus irmãos, a primeira coisa importante que devemos colocar aqui é sobre a forma de se colocar isso diante de Deus. Nós não estamos, pela palavra de Deus, proibidos de questionar ao nosso Deus, de lamentarmos diante dele, de apresentarmos a ele as nossas dúvidas. O momento clássico do ministério de Jesus em relação à dúvida e questionamento, nós encontramos com o apóstolo Tomé, quando o Senhor Jesus ele admite a chamada dúvida sincera, o chamado questionamento sincero. Vocês se recordam do episódio posterior à ressurreição de nosso Senhor, quando Tomé duvidou da ressurreição de Jesus? E então o Senhor Jesus, entendendo que havia sinceridade, respeito e reverência na dúvida de seu apóstolo,
ele lhe permitiu duvidar. E ele então dialoga com Tomé, ao ponto de que, diante da crença de Tomé, não se precisou muito mais do que aquilo que Jesus havia permitido da dúvida dele. Há em todos os salmos de lamentos a expressão de se lamentar, de se colocar diante de Deus, as dúvidas, as angústias, face à crença do silêncio de Deus. E então, se a palavra de Deus não nos proíbe questionar e lamentar diante de Deus, qual então seria o problema em relação a isso? Há uma ilustração, uma espécie de figura, de metáfora para descrever as formas distintas de se questionar Deus, e uma delas que me agrada muito diz que você pode questionar Deus de duas formas diferentes. Você pode questionar Deus com mãos abertas, e você pode questionar Deus com punhos cerrados. O que C.S. Lewis aponta sobre isso é que quase sempre as pessoas preferem questionar Deus de punhos cerrados, ou, como preferirem, de dedos erguidos, aquilo que fez com que determinada candidata ficasse indignada no debate e dissesse: não aponte o dedo para mim. Mas o fato, meus irmãos, é que há uma grande diferença, há um mundo de diferença entre questionar Deus de mãos abertas e questionar Deus de punhos cerrados. Há uma grande diferença em relação a isso, e o fato é que normalmente as nossas expressões de punhos cerrados, elas fazem com que Deus esteja naquilo que o C.S. Lewis chama de uma doca, ou um dock do inglês, que é o lugar onde fica o réu num tribunal inglês, que é aquele lugar onde se coloca o réu que está em julgamento. Nós podemos encantoar Deus com os nossos questionamentos, colocando Ele sob julgamento, sob acusação, como se Deus de alguma maneira tivesse cometido um delito. Esse foi o erro de Abacuque ao questionar Deus aqui. O seu questionamento, as suas dúvidas eram sinceras. Ele de fato estava angustiado e sinceramente angustiado. O seu coração estava pesado diante de injustiças, diante de situações, fatos que eram por ele identificados corretamente. Tudo quanto Abacuque viu e presenciava era corretamente visto e identificado. Mas o grande erro de Abacuque ao questionar Deus foi comparecer diante do Senhor de punhos cerrados. Ele não fez a leitura correta no que diz respeito à relação de Deus com estes episódios, com estes fatos. Mas David Priel, ele resume duas perguntas importantes para nós entendermos aqui o comportamento de Abacuque. Ele diz que duas perguntas passaram pela cabeça de Abacuque, e de fato essas perguntas elas nos ajudarão a entender a forma correta de comparecermos com as nossas dúvidas diante de Deus. A primeira é: para onde você se vira quando você tem dúvidas? Neste ponto, Abacuque não errou. Neste ponto ele se saiu muito bem. Ele de fato se virou para Deus. Ele de fato colocou as suas dúvidas para aquele a quem ele deveria colocá-las. Abacuque, ele experimentou um desses momentos em sua vida, enquanto ele sentiu como se Deus não estivesse lá. Ele sentiu como se Deus estivesse ausente, silente e inoperante. E diante da dúvida, diante da sua insegurança, ele se virou para quem de direito? Ele se virou para o próprio Deus. Ele não buscou fazer justiça com as suas próprias mãos. Ele não procurou resolver a situação pelos seus próprios meios. Ele não inventou um tipo diferente de evangelho, um evangelho social, engajado politicamente. Não, ele se virou para aquele que era o Deus, o Todo-Poderoso, e de fato que poderia resolver todas as coisas. Mas há uma segunda categoria de perguntas onde ele se complicou. Ele diz, a pergunta seria mais ou menos assim: como é que você entrega as suas perguntas? E como é que você interpreta a adversidade diante do Todo-Poderoso?
Como é que nós vemos os acontecimentos diante da soberania de Deus, do fato de que Deus governa todas as coisas? Ele falhou nesse ponto. Ele de fato tinha dúvidas legítimas, angústias legítimas, mas ao fazer a colocação destas coisas diante de Deus, ele fez um diagnóstico errado no tocante à relação de Deus com estes fatos e com estes episódios. Mas o fato é que, mesmo errando, o profeta aprendeu e aprendeu muito. E com a maneira como ele aprendeu, nós também aprendemos. É isso que nós vamos ver mais à frente, no texto, quando no capítulo 3, versos 17 e 19, ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ainda que a figueira não floresça, ainda que nada das coisas que seriam naturais de se esperar não aconteçam, eu exultarei no Deus da minha salvação. Ele errou, ele falhou, ele começou mal, mas Abacuque terminou bem com relação à sua maneira de lidar com Deus diante dos problemas e diante de toda a dificuldade com a qual ele estava enfrentando, o contexto tão duro e tão difícil que nós certamente também estamos vivendo. Meus irmãos, este é um dos livros mais práticos dos livros proféticos. Ele nos atinge naquilo que nós vivemos. E certamente muitos de nós já compareceram diante de Deus, ou deixaram de comparecer, carregando dúvidas nos corações, diagnósticos a respeito de problemas e de coisas que eram corretos, mas que na hora de olhar para Deus e entender a relação de Deus com esses episódios e com esses eventos, foram errados, foram incorretos. Certamente eu e você, em vários momentos das nossas vidas, já tivemos dúvidas, já passamos por situações, por eventos, por circunstâncias que nos fizeram crer que havia grande injustiça naquilo ali, e não soubemos lidar em colocar isso diante do Senhor de uma maneira que fosse correta, biblicamente adequada. Aqui há duas coisas das quais nós precisamos aprender. Aprender do erro de Abacuque, da forma da sua queixa, que apesar de honesta, sincera, não soube prestar atenção nos atributos de Deus, naquilo que a palavra de Deus fala sobre quem Deus é, naquilo que a palavra de Deus fala sobre como Deus se relaciona com os eventos da humanidade, com os eventos das nossas vidas. E em segundo lugar, aprender da resposta que Deus dá a Abacuque a partir do verso 5. Em primeiro lugar, vamos observar algumas coisas importantes aqui a respeito da queixa honesta de Abacuque. O verso 1 começa dizendo: sentença revelada ao profeta Abacuque. Primeira coisa importante aqui diz respeito ao próprio ofício do profeta, a própria posição que Abacuque teve que enfrentar como um profeta do Senhor. Os profetas, eles eram representantes pactuais de Deus, eram os homens encarregados de falar ao povo a respeito das relações pactuais de Deus com o povo. E essa não era uma profissão fácil, um ofício fácil. Haviam dois aspectos importantes nas comunicações dos profetas. O primeiro era mais tranquilo, que era a comunicação das bênçãos de Deus para o povo de Deus, quando este povo obedecia a Deus. Mas havia um outro aspecto do ofício profético que tornava os profetas pessoas pouco populares na sua época, no seu tempo. O fato de que cabia também aos profetas comunicar maldições da parte de Deus ao povo, quando o povo desobedecia a Deus.
no nosso tempo não tem sido diferente. Não tem sido popular aos pastores, aos profetas do nosso tempo, comunicar coisas ao povo de Deus que digam respeito à desobediência do povo aos mandamentos do nosso Deus. Muitos têm procurado se esconder do seu ofício, muitos têm procurado e nisso têm sido infiéis no exercício dos seus ministérios, porque se caracterizam pela infidelidade àquilo que Deus estabeleceu. Comunique maldição aos que são desobedientes, comunique bênçãos aos que são obedientes. O que os ditos profetas do nosso tempo têm feito? Alguns diabolicamente têm chamado a verdade, a mentira de verdade e a verdade de mentira. Muitos estão anunciando bênçãos a quem deveriam anunciar maldição. Mas o ponto importante e que caracteriza a honestidade do profeta é o fato de que ele lidou com não apenas a sentença revelada pelo Senhor, mas com os fatos à sua volta, sem lidar com a mentira, sem se envolver com a mentira. O profeta Abacuque, ele atuou como o oráculo que era, recebendo a sentença revelada de Deus, e ele lidou com esse fato. Ele não saiu distorcendo a verdade, transtornando a verdade em mentira, ou transtornando a mentira numa tentativa de verdade. Ele, pelo contrário, ele demonstrou que, como um profeta do Senhor, ele estava de fato comprometido em se envolver com as coisas de maneira verdadeira. E é isso que está na base da honestidade do seu questionamento. Ele falhará na sua forma de questionar a Deus, mas ele o faz através de uma queixa honesta. Abacuque, ele sabia, ele entendia a natureza do seu ofício, e por conta disso ele carrega de honestidade a sua queixa. Mas há uma coisa interessante sobre esta sentença revelada ao profeta Abacuque. Ele recebeu de antemão a informação do Senhor de que o povo de Deus estava totalmente envolvido na desobediência, que estava descumprindo a lei de Deus, iria receber juízo da parte de Deus através de um povo muito mais perverso do que o próprio povo de Israel. É interessante, meus irmãos, observar que o texto aqui fala dos caldeus como um povo perverso. Vejam comigo o verso 7 e 8, diz que eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. E o verso 9 continua descrevendo o quão terrível é esse povo, dizendo que eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Há uma coisa interessante na maneira como Deus estabeleceu a sua sentença, o seu juízo sobre a desobediência de Israel. O remédio que Deus usava para o seu povo, contra a desobediência do seu povo, era pior do que a doença. Imagine os muitos tratamentos que nós temos por aí. Nós temos, a Isabela é médica, a Sádia, a Nádia, lidam e já devem ter visto, por exemplo, quanto muitas vezes alguns tratamentos são piores do que a própria doença. Eu já ouvi algumas pessoas em tratamento de câncer que no início do tratamento estavam bem, porque a doença ainda não havia se desenvolvido, e quando iniciaram o tratamento, aquilo que se empregou de tratamento era muito mais terrível do que a própria doença. É o caso do que nós vemos aqui. A sentença revelada pelo Senhor expõe-nos o juízo de Deus sobre a desobediência do povo de Israel como algo ainda mais terrível do que o povo de Israel fazia. Um remédio muito pior do que a própria doença. E por conta disso, nós vemos a reação do profeta.
Ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Abacuque estava apavorado, meus irmãos, com o fato de que o que Deus havia proposto como resolução para os problemas de Israel era ainda muito pior do que aquilo que se via em Israel. E o profeta então, ele continua no verso 3: porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Qual o problema então de Abacuque aqui? Se os seus sentimentos são sinceros, se a sua queixa, o seu pavor diante do quadro de Israel e do juízo revelado por Deus são sinceros, onde ele erra aqui? Primeiro ponto de erro de Abacuque é questionar onde está a santidade de Deus nos versos 2 e 3. Quando ele descreve essa situação de violência, de caos, de injustiça, e coloca como se Deus estivesse ausente, ele está colocando em dúvida onde está a santidade de Deus diante desses fatos. Se Deus é perfeito, se Deus é santo e perfeitamente santo, então o profeta está indignado com a ausência daquilo que seria normal em relação à santidade de Deus na mente dele e os fatos que ele testemunhava. Abacuque, ele está fazendo aquela pergunta que todos nós, em vários momentos da vida, fazemos: por que os maus prosperam? Por que as pessoas injustas conseguem empreender a sua injustiça e se darem bem com isso? O que ele coloca sem estabelecer uma relação correta entre a santidade de Deus e esses fatos, é o questionamento que nós encontramos no salmista, no Salmo 73, é aquilo que o próprio povo de Judá, de maneira cínica, já havia colocado ao profeta Malaquias, lá no livro de Malaquias, quando o povo estava demonstrando incompreensão quanto à prosperidade dos maus. Certamente, todos nós já passamos por situações como essa, onde nós estamos olhando o tão terrível declínio moral do nosso tempo e ainda nos perguntamos como é que estas pessoas prosperam. Eu confesso aos irmãos que eu olho para a eleição do Jean Willis e fico imaginando e pensando como é que alguém em sã consciência vota num sujeito desses, e um ser humano que defende o que ele defende. Porque não se trata apenas da maneira como ele vive, mas das coisas que ele discursa e defende. E foi eleito com 150 mil votos no estado do Rio de Janeiro. Nós olhamos para muitas outras situações, pessoas que estão enriquecendo às custas de maracutaia, de toda forma de injustiça. É exatamente a angústia aqui de Abacuque, mas a grande dificuldade de Abacuque é entender o que há de relação entre estes eventos e a santidade de Deus. Seria o fato de Deus fazer as coisas como faz, do jeito que faz, uma aprovação da parte de Deus a toda essa injustiça? Ele está preocupado aqui com o que ele percebeu ser uma praga sobre o caráter de Deus. A angústia do profeta é de achar que, de alguma maneira, estes eventos, a prosperidade dos maus e dos injustos, pudessem colocar em dúvida a perfeição e a santidade de Deus, a sua justiça. Uma e outra vez Abacuque clama a Deus, sentindo como se Deus não estivesse ouvindo. O problema com a pergunta de Abacuque não é o seu conteúdo, mas o seu estado de espírito. O David Brill, ele diz o seguinte sobre essa reação de Abacuque. Ele diz: por quanto tempo é o grito silencioso, eu tenho meus limites, porque é a insistência, devo ter razões.
O silêncio de Deus é impenetrável e intolerável para o profeta. Abacuque acredita que os limites de sua tolerância serão prorrogados se ele for capaz de entender por que Deus está agindo assim, ou não agindo de uma maneira particular. Meus irmãos, há um grande problema nesse estado de espírito. Abacuque não está diante de Deus com as mãos abertas. Ele está diante de Deus com os punhos cerrados. O problema do questionamento, da forma como Abacuque está aqui, indagando sobre o relacionamento entre a santidade de Deus e os fatos da injustiça, por ele questionados, é o fato de que ele coloca Deus sob julgamento. Ele está colocando Deus no doque, na doca do julgamento, lá no lugar onde devem estar os réus. Esse é o problema. E muitas das nossas orações nós fazemos isso também. Quantas vezes nós consideramos as nossas situações intoleráveis? Quantas vezes nós colocamos Deus no canto? Quantas vezes nós defendemos um modelo de oração que nós achamos ser uma oração mais forte, mais carregada, que na verdade é a intenção do nosso coração de colocar Deus na doca, de colocar Deus sob julgamento, de colocar Deus sob pressão. Quantas vezes, por ondas pentecostais, a igreja clama, levanta convocações para que a igreja ore intensamente por tantos dias, com a mais clara das intenções de colocar Deus sob pressão. Esse foi o problema de Abacuque aqui, e esse tem sido o nosso problema em muitas situações. Não estamos orando diante de Deus com mãos abertas, mas de punhos cerrados. Abacuque, ele aborda 6 problemas neste livro que ele viu sobre a corrupção em Judá, e em pares correspondentes. Ele diz aqui, sempre relacionando uma coisa em dupla, ele diz: pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita, e por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. A ideia de Abacuque é insistir na razão que ele tem, é intensificar a ideia dos argumentos jurídicos dele diante de Deus. É como se ele estivesse diante de jogos mortais acontecendo ao seu redor, e de alguma maneira ele quisesse argumentar juridicamente diante de Deus, para que Deus tomasse providências e fizesse alguma coisa. É como muitas vezes alguém comparecendo diante de um delegado de polícia e insistindo na gravidade dos fatos, para que ele saia da sua cadeira e tome providências. Nós já vimos situações desse tipo. Nós vemos isso em novelas, em filmes, em vários momentos, onde a pessoa usa do reforço de argumentação sobre a gravidade do evento que se requer solução, como forma de pressionar aquele de quem você espera a solução. Esse foi o problema de Abacuque. Esse foi o erro dele. O problema de Abacuque estava no espírito com que ele se aproximou de Deus. Ele achava que sabia melhor do que Deus a respeito dos fatos. Ele achava que tinha mais consciência das coisas que estavam acontecendo do que o próprio Deus. O problema dele não era o seu diagnóstico sobre a imoralidade, a depravação, a corrupção, a injustiça, a violência. O problema dele era o seu estado de espírito de achar que sobre essas coisas ele sabia mais do que Deus. E então, no verso 4, aqui o que ele coloca é: onde está a justiça de Deus? O que Abacuque percebia sobre Deus, ele testemunhava do mundo em torno de tudo que ele havia visto, mostra uma compreensão falha, começando correta em relação ao mundo, mas falhando sob a perspectiva que Deus tinha de todas as coisas. Meus irmãos,
Nós precisamos aprender disso aqui. Nós precisamos entender que a oração não é o lugar de nós queremos esclarecer Deus sobre as coisas. A oração não é o lugar de você argumentar juridicamente com Deus a respeito de coisas que Ele sabe melhor do que você. Mas o que nós fazemos corriqueiramente é lidar diante de Deus com esse mesmo estado de espírito, como se soubéssemos melhor do que Ele. Há uma frase, eu não me lembro de quem é, de que quando a nossa vontade é a vontade de Deus, então de fato ela é uma vontade. As nossas orações têm sido em grande medida um lugar de vontades nossas que não são a vontade de Deus. E isso acaba se tornando um terreno difícil, duro de se estar, porque nós fazemos algo na presença de Deus como se fosse um diálogo de surdos, onde Deus está falando, mas eu não ouço, e insisto em falar como se Deus não estivesse ouvindo. É isso que este profeta fez no começo do seu questionamento diante de Deus, quanto a coisas importantes, mas que eram questionadas de maneira errada. Abacuque tinha discernido corretamente sobre os problemas, mas ele colocou a culpa no lugar errado. Ele não soube entender a origem dos problemas. Ao perceber a sentença revelada, ao perceber o quadro tão difícil, ele percebe culpa nos babilônicos, os caldeus, mas não consegue ir no próprio Deus e não consegue perceber a culpa na própria desobediência de Judá. O Lloyd Jones, comentando esse texto, ele diz que o sério afastamento religioso tinha sido seguido, como invariavelmente acontece, por um declínio moral e político geral. É exatamente o que tem acontecido em nosso país. Os problemas de corrupção, de injustiça, de imoralidade, de toda essa depravação social, cultural e política do Brasil, não é algo que causa outros problemas. Mas o fato de o Brasil ter sido sempre, desde quando foi descoberto, um país que vira as costas para Deus, um país que afasta-se dos mandamentos, das leis do Senhor, desde que começou a existir como país, é que fez e tem feito com que, durante toda a história do Brasil, em mais de 500 anos, nós sejamos essa ladeira abaixo, em termos de moralidade social e política. E o que não se consegue perceber é que o afastamento de Deus tem sido ainda mais agudo, mesmo quando a nação diz ter mais de 60 milhões de evangélicos. E muitas vezes nós culpamos o silêncio de Deus. Muitas vezes nós evangélicos achamos que o grande problema nosso é que nós precisamos levantar um clamor, é que nós precisamos orar de maneira mais insistente, com punhos cerrados, para que Deus resolva os problemas do Brasil. Enquanto, na verdade, cada vez que este país se afasta de Deus, a começar pelo falso cristianismo, que majoritariamente é praticado aqui, mais a ladeira abaixo da moralidade política e social serão visíveis. Este é o motivo do nosso declínio. O problema nosso não é porque temos governantes corruptos. O problema nosso é porque somos um povo corrupto. O problema nosso é que até o povo que se chama povo de Deus em nosso país quebra os mandamentos do Senhor, desobedecem à lei de Deus, todos os dias fazem contrário àquilo que Deus mandou fazer. Meus irmãos, não é apenas a bancada evangélica que é um problema sério de moralidade para o povo de Deus nesse país. O próprio povo evangélico é um sério problema de moralidade para este país, porque nós não cumprimos com a lei do Senhor, porque nós não atentamos para os mandamentos de Deus, porque nós quebramos o nono mandamento e falamos mal uns dos outros, porque nós quebramos o quarto mandamento e não guardamos o dia do Senhor, porque nós quebramos o quinto mandamento e não honramos os nossos pais e as nossas mães, porque tantas outras
ordenanças de Deus, como amar ao próximo, como Cristo amou a cada um de nós, como amar aos inimigos, como aprendemos na manhã de hoje. São coisas da lei do Senhor, são mandamentos do Senhor que nós quebramos, que nós não obedecemos. E então nós achamos que o problema será estar diante de Deus com os nossos questionamentos, com as nossas orações de pressão, feitas com os punhos cerrados. Não, meus irmãos, nós precisamos entender que o problema, a culpa não está em Deus, a culpa não está nos comunistas, a culpa não está nos inimigos do povo de Deus, a culpa está nos pecados do próprio povo de Deus. É isso que nós aprendemos aqui da falha de observação do profeta Abacuque. Ele não conseguiu perceber de quem era a culpa, dos graves problemas que Judá enfrentava. O povo babilônico, o povo caldeu, por pior que fosse, por mais perverso que fosse, era juízo de Deus sobre o seu povo. Eu me lembro quando o reverendo Augusto Nicodemos pontuou que o povo evangélico brasileiro precisava entender que a eleição de Lula para o Brasil era juízo de Deus sobre o povo cristão do Brasil. E muita gente torceu o nariz, muita gente ficou indignado com aquele comentário dele, mas poucas pessoas lançam seus olhos na Escritura para entender por que nós somos governados por pessoas depravadas e ímpias, porque quebramos a lei de Deus, e porque Deus coloca-o sobre nós com poder, porque somos desobedientes, e portanto Ele faz isso como expressão do seu juízo sobre cada um de nós. Mas os versos de 5 a 11, não obstante Abacuque ter comparecido de punhos cerrados, a graça de Deus se faz ouvir, e então Deus responde a Abacuque. Apesar de seu tom equivocado, apesar de seu jeito equivocado quanto à observação da relação entre o próprio Deus e esses fatos, Deus o responde, e responde dizendo: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vos não crereis quando vos for contado. Deus começa respondendo de uma maneira interessante, porque Ele mesmo diz que se for contado ao povo, o povo não vai crer. Você sabe por quê? Porque o povo, do mesmo modo que era o estado de espírito de Abacuque, não estava interessado exatamente na resposta que Deus queria dar através da sua revelação, mas eles queriam as respostas de Deus que eles julgavam adequadas. Por isso o próprio Deus, assim como havia feito com o povo de Judá respondendo pela boca de Malaquias, aqui também responde, dizendo ao povo: se eu vos dissesse, vocês não creriam. Meus irmãos, esse é um outro problema muito sério. Nós normalmente queremos respostas de Deus, mas não as que Deus quer dar, as que queremos ouvir. Aquelas respostas prontas que nós já preparamos nas nossas mentes e que julgamos adequadas, aquelas mais corretas de Deus oferecer a cada um de nós. O Donald Cowan sabiamente declarou o seguinte: a maioria das pessoas que ansiavam pelo privilégio de discutir com Deus, de questionar a forma como Ele faz as coisas, de buscar a explicação dos caminhos de Deus, não tem tido esta oportunidade. O que Abacuque registrou aqui é algo extraordinário, um diálogo em que ele 2 vezes reclama com Deus sobre a injustiça do mundo, e por 2 vezes Deus lhe responde. Deus o respondeu. Isso não é coisa normal, isso não é coisa comum, e por isso mesmo a resposta de Deus diz que eu realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Ou seja, qual é a resposta costumeira de Deus? Não é a forma como Ele respondeu a Abacuque. A forma costumeira de Deus responder ao seu povo é essa aqui. A forma de se ver Deus falando
é essa aqui. Você quer ver o Espírito Santo de Deus falando? Abra sua Bíblia. Você quer ouvir as respostas de Deus? Abra sua Bíblia. Mas o próprio Deus está dizendo que em muitas situações, aquilo que é contado, aquilo que é revelado, que é registrado, vós não crereis. Esta é a dura verdade a respeito das respostas de Deus. Que muitos de nós não estão preparados para lidar com esse diálogo com o que Deus fala. Muitos de nós consideram o silêncio de Deus, não Deus calado, mas Deus não lhe dizendo, não lhe respondendo o que você quer ouvir, da forma como você quer ouvir. Muitos homens passaram por isso. Há uma grande graça nas respostas de Deus que nos são reveladas na Escritura, naquilo não apenas que é dito, revelado e respondido aqui ao profeta Abacuque, mas que nos é revelado nas Escrituras. Mas eu gostaria de destacar duas coisas aqui, dos versos 5 em diante. Primeiro, é o fato de que a fiel resposta de Deus, por vezes, nos apresenta providências inesperadas da parte de Deus. A resposta de Deus não foi o que Abacuque esperava. Certamente não de acordo com o plano que ele próprio, o profeta, tinha em sua mente. Abacuque pensou que quando Deus ouvisse sua oração e quando ele respondesse, certamente suas ações seriam em juízo contra os ímpios caldeus e não permitindo e autorizando a ação dos caldeus contra o povo de Judá. Abacuque tinha em sua mente que a única maneira que a santidade de Deus poderia ser vindicada neste pântano de injustiça, nesse declínio todo e nessa imoralidade e perversidade toda, estaria em punir aqueles que odiavam o povo de Deus. E não é exatamente isso que nós temos ouvido por aí? Não apenas entre neopentecostais, mas até mesmo entre presbiterianos, de que o que Deus vai nos responder é vitória. Que a única resposta que Deus tem para te dar é você vencer, é você ter aquilo que deseja. Não é isso que nós temos ouvido? Era essa a resposta que Abacuque esperava ouvir. Mas a providência de Deus se deu de maneiras inesperadas. Deus respondeu, mas Deus tinha um plano muito diferente do que o que tinha imaginado Abacuque. E esse também é um fato para aqueles que querem viver pela fé em tempos difíceis. No verso 5, Abacuque ouviu de Deus que ele não estava inativo. Muito pelo contrário. Mas Deus diz: você não acreditaria se lhe dissesse. É por isso que eu tenho estado em silêncio, porque vocês não acreditariam. Do mesmo modo que vocês não estão temendo e crendo para obedecer os meus mandamentos. Se eu contasse, vocês também não acreditariam. Abacuque tinha então formulado um plano de Deus em sua mente, um caminho pelo qual Deus deveria ter respondido, mas Deus lhe ofereceu uma providência inesperada, muito diferente. O Lloyd Jones apontou sabiamente da seguinte forma: todos nós tendemos a prescrever as respostas às nossas orações. Pensamos que Deus pode vir em apenas um sentido, de uma única forma. Mas a Escritura nos ensina que Deus às vezes responde às nossas orações, permitindo que coisas se tornem piores antes que se tornem melhores. Ele às vezes pode fazer o oposto do que nós pretendemos. Ele pode esmagar-nos como um exército caldeu. No entanto, é um princípio fundamental na vida e na caminhada de fé, que devemos estar sempre preparados para o inesperado, quando estamos lidando com Deus. Devemos continuar e segurar a esperança de que Ele permitiu que as coisas se tornem piores, antes de finalmente se tornar melhor. Você está pronto para lidar com a providência inesperada de Deus? Você está pronto para lidar com uma resposta à sua oração que é diferente daquela que você pediu, ou daquela que você imaginou, ou da que você planejou? Você está pronto? Se você não está pronto, então nós não podemos falar de fé,
nós não podemos falar de esperança. A fé é a confiança presente nas coisas que Deus faz. E a esperança é a fé olhando para frente. É quando você confia nas coisas futuras, certos de que Deus vai fazer do jeito dele. E do jeito dele é melhor, mesmo que comece pior. É isso que o profeta está aprendendo. E é isso que nós estamos aprendendo esta noite. Nós quase podemos ouvir Deus dizer graciosamente para Abacuque, dizendo: quem você pensa que é, Abacuque? Quem você pensa que é? Deus diz: olha, eu estou fazendo alguma coisa em seus dias. A situação não estava fora do controle de Deus. O que estava acontecendo era de acordo com seus propósitos, objetivos, conforme descritos em Isaías 55, de 7 a 9, quando a palavra de Deus nos lembra que deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como diz na minha terra, na minha terra costuma-se falar de pai e mãe. Minha mãe falava para mim assim: meu filho, quando você vem com a farinha, eu já estou voltando com o pirão. Eu não sei se vocês conhecem essa expressão, mas a palavra de Deus está dizendo que enquanto nós estamos com os nossos pensamentozinhos, Deus já está com os pensamentos dele muito adiante de nós. Então, quem somos nós, meus irmãos, para estar diante de Deus de punhos cerrados? Quem somos nós? O apóstolo Paulo, em Romanos 11, 33 e 34, ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Deus é Deus. E não há nada melhor do que ir diante dele com os nossos questionamentos, dúvidas e angústias de mãos abertas, certos de que enquanto nós estamos com a farinha, ele já fez um pirão maravilhoso. Enquanto estamos com os nossos pensamentozinhos, ele, há muito tem pensamentos anos. Meus irmãos, que nós possamos aprender com o profeta e não nos preocupar. Quanto tempo é muito tempo? Para Deus não há nenhuma dessas limitações que tanto nos oprimem, que tanto nos perturbam. Deus sabe o que faz. Era isso que Abacuque precisava aprender. É isso que nós precisamos aprender. E além de uma providência inesperada, os versos de 6 a 11 dizem que Deus usa meios incomuns. Ele usou de Ciro para um pagão, um ímpio, chamando-o de servo para libertar o seu povo. Ele usa de queixada de jumento, ele usa das coisas mais incomuns. Como diz o apóstolo Paulo, ele usou a ele, o pior dos pecadores, o maior dos pecadores, como um apóstolo entre os gentios, e o apóstolo que pela graça de Deus mais trabalhou. Foi o que mais escreveu livros da Escritura. Um homem improvável, um perseguidor de cristãos, um assassino de crentes, se tornou o grande apóstolo dos gentios. Um homem improvável. Assim como são incomuns e muito improváveis as coisas dos meios usados por Deus. O Lloyd Jones, comentando isso, ele diz: uma característica surpreendente dos caminhos de Deus é que ele às vezes usa instrumentos estranhos para corrigir a sua igreja e as pessoas. Os caldeus, de todas as pessoas, são aqueles a quem Deus iria levantar para castigar Israel.
tal coisa era impensável. Mas aqui também é um fato que é evidente, direito através das Escrituras. Deus, se assim o desejar, pode usar até mesmo um ateu caldeu. No decorrer da história, ele tem usado todos os tipos de instrumentos estranhos e inesperados para trazer seus propósitos à realização. Este é um fato relevante hoje, pois parece que, de acordo com a Bíblia, muito do que está acontecendo no mundo agora deve ser considerado sob essa luz. A importância de tudo isto reside no fato de que, se não visualizarmos essas coisas de maneira correta, nossas orações serão erroneamente concebidas e mal dirigidas. Temos de reconhecer o verdadeiro estado da igreja e reconhecer a sua iniquidade. Devemos entender que é possível que as forças que hoje estão mais antagônicas à igreja cristã podem estar sendo usadas por Deus para o seu próprio propósito. O contexto de Lloyd Jones, meus irmãos, era do comunismo. O comunismo perseguindo a igreja. E ele, entendendo que este meio estranho da providência de Deus, esse meio incomum, alcançava o seu propósito. Porque enquanto a igreja estava imersa em iniquidade, era um chicote de Deus para santificar. Quantas vezes da perseguição da igreja surgiram avivamentos pessoais e coletivos, a santificação da igreja, a purificação da igreja, os meios incomuns produzindo efeitos para o cumprimento dos propósitos de Deus com relação à igreja. Os caldeus eram o chicote de Deus para santificar Judá. E muitos têm sido o nosso chicote no nosso tempo para nos santificar. E certamente, a qualquer momento, Deus pode levantar outros meios incomuns para nos abrir os olhos, para nos conduzir a sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Precisamos entender isso. Nossa batalha hoje tem sido com muitas coisas. Nós batalhamos contra a pós-modernidade, a ideia de que não há verdade absoluta. Mas você já parou para pensar que esta situação das coisas que são ditas e defendidas entre nós tem separado água de óleo? Que pelo fato de que a nossa cultura hoje esteja imersa nesse relativismo cultural, social e de vários tipos, tem separado alhos de bugalhos, crentes de falsos crentes. Quantas igrejas têm mostrado todo o seu compromisso com o relativismo cultural, a falta de coragem de se comprometer com a verdade, a falta de coragem de pregar a Bíblia como ela é, os meios incomuns da providência de Deus, para Deus alcançar o seu propósito, de virar e falar: essa é minha igreja, essa não é a minha igreja. Estas falsas verdades, essas mentiras que desafiam a igreja, tem feito com que seja possível saber quem tem compromisso, tem fidelidade ministerial e quem não tem. E eu creio que certamente Deus continuará utilizando de muitos outros meios incomuns. O Walt Chantry, ele faz a seguinte alusão: depois de tudo dito, Deus nos colocou em uma nação corrupta e provocante, em um momento em que Ele está permitindo nós mergulharmos em profundidades de declínio moral cada vez mais baixos e permitindo que a igreja se torne cada vez mais fraca. Ele designou que vivemos em tempos tão cheios de tristeza e de angústia. É um momento em que Deus desistiu de nações outroras cristãs para produzir clareza com relação à impureza e à escuridão espiritual. Nossas orações não deveriam ser revertidas para isso, para que Deus nos mostre onde nós estamos errando, onde nós não estamos sendo a igreja que éramos para ser. Há uma fresta de esperança em tudo isso. Nós, como crentes, podemos ter o grande conforto de saber que Deus é soberano, não apenas com relação ao fim de todas as coisas, mas também com relação ao meio pelos quais Ele nos conduz ao fim.
Deus não é soberano apenas no resultado das coisas. Ele é soberano em todas as partes e todos os meios que nos levam aos resultados. Isso precisa ser entendido. É sua prerrogativa não apenas cumprir os seus propósitos, mas a maneira como Ele cumpre os seus propósitos. Ele é soberano em tudo, não apenas no destino, mas em todo o percurso até o destino. Para Abacuque, deixar esta parte da discussão poderia dar uma falsa impressão da santidade de Deus face à injustiça de todas as coisas. Mas Deus conclui com uma promessa na segunda parte do verso B, do verso 11. Diz o seguinte: fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Ele faz uma promessa para fechar aqui. Ele diz: não, Abacuque, eu não estou autorizando, legitimando os caldeus ao levantá-los como juízes sobre Judá. Antes, estes fazem-se culpados na medida em que todo o poder que inflige em Judá, esta é a sua condenação, porque este poder é o Deus deles. Assim como os ímpios que prosperam, a sua prosperidade é a sua própria condenação. Nós achamos que a riqueza dos ímpios é bênção para a vida deles, enquanto na verdade é uma pronúncia de maldição, é veneno. Cada dia que um ímpio se refestela na sua prosperidade, é um veneno a mais que corre em suas veias, é mais condenação que recai sobre eles. É exatamente isso que Deus está dizendo. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus, cuja riqueza é o seu Deus, cuja confiança no Estado é o seu Deus, cuja confiança na sabedoria humana é o seu Deus. Aqui Deus então responde, fechando com uma promessa para Abacuque. Entenda, você não quereria isso. Certamente nós também não devemos querer. O David Paulson, ele faz uma observação aguçada quando ele diz que quando as pessoas pensam sobre Deus por instinto, não por revelação, elas sempre terão dúvidas erradas, farão perguntas erradas e se colocarão diante de Deus de maneira errada. Grave isso. Nós temos acesso ao nosso Deus. Assim como Abacuque, nós vivemos coisas que nos atormentam, que nos angustiam, que nos preocupam, que nos dão medo. Mas nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Nós temos livre acesso diante do Senhor. Até mesmo para colocar os nossos questionamentos diante dele. Mas cuidado, não haja por instinto, haja com base na revelação. Não duvide da santidade de Deus pelos juízos que você faz das coisas. Não duvide da justiça de Deus pelos juízos e instintos seus. Haja de maneira revelacional. Olhe para a Escritura, atente para o que Deus escreveu, para o que Deus diz aqui, e haja diante de Deus com base na Escritura. Não dê lugar aos instintos, porque você então haverá de fazer perguntas erradas, de ter dúvidas erradas, e de se colocar de maneira errada diante do Senhor, de punhos cerrados. Deus é o nosso conforto. Nele nós encontramos todo o conforto para todo o tipo de problema para as nossas almas. Como diz o Catecismo de Heidelberg, ele é o nosso conforto na vida e na morte, em todas as coisas. Portanto, busque a presença de Deus, mas não faça isso de qualquer forma. Proteja o seu coração contra a indiferença para com a palavra de Deus. Não considere os silêncios de Deus, o fato de que aquilo que são os desejos do seu coração não estão se realizando. Antes procure ouvir o que Deus está dizendo em sua palavra. Contente-se com a providência inesperada de Deus.
Contente-se com os meios incomuns da providência de Deus. Contente-se com a promessa maravilhosa de Deus, de que a justiça será feita. A vingança é dele, e ele a exercitará. Cabe a nós nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, e confiando. É assim que se vive pela fé, em um mundo e em tempos tão confusos como os nossos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e que nós possamos buscar a Deus, tanto em conjunto como individualmente, de forma que nós possamos confrontar a nossa cultura, colocar a nossa cultura no banco dos réus, e não Deus. Que nós possamos confrontar os nossos pecados, colocar os nossos pecados na conta da culpa, e não Deus. E possamos assim encontrar nele a beleza, a glória das respostas que ele nos dá. Amém?